Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no canal e quer escutar mais uma história. Então eu trouxe mais uma história aqui para o canal, tá? Antes de eu começar a contar a história, porque eu não gosto de ficar dando muito recado, eu gosto de ir direto, né? Ser bem curta. Mas antes, gente, você que quiser mandar sua história, aqui no vídeo vai estar o link do e-mail, tá bom? Para você enviar a sua história. Mandem muitas histórias, pessoal, porque o canal só tá começando, tem muito que crescer ainda. Peço desculpas se de repente você mandar a sua história eu demorar um pouquinho para postar, porque eu trabalho no horário comercial, eu vou para a faculdade depois do trabalho, então eu não estou tendo tanto tempo para poder postar as histórias, né? Com tanta facilidade e rapidez. Mas eu não vou esquecer de você se você mandar a sua história, tá bom? Eu sento uma hora e faço aqui o vídeo da sua história, e com o maior prazer, tá? Mas vamos direto à história. Essa história é um alerta, já é, acredito eu, que a terceira história do canal que fala sobre a violência, né? Sobre violação de criança. Então, mais um alerta aí, tá bom? Então vamos lá. A nossa querida Ana mandou essa história da vida dela, né? Ela colocou o título de Meu Tio. Então vamos iniciar a história da Ana, tá bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Ana. Gostaria de contar um pouco da minha vida. Meu nome é Ana, tenho 30 anos. Bom, tudo começou quando eu tinha uns 5 anos. Gente, prestem atenção na idade. 5 anos. Nos mudamos do interior para a cidade. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. E também foram meus avós, pais do meu pai. E os irmãos dele. Todos eles eram casados. Menos o meu tio mais novo. Ele tinha uns 15 anos na época. Meus pais começaram a trabalhar na mesma empresa e no mesmo horário. Então eles saíam cedo e voltavam só de tardezinha. E esse tio mais novo cuidava da gente. Nós morávamos todos perto. Então ele saía da casa dos meus avós e vinha para nossa casa para cuidar de nós. Por volta das 5 da manhã, como meus pais saíam cedo, ficávamos dormindo. Meu irmão no quarto dele e eu na cama dos meus pais. Então, ele chegava e deitava ali na cama comigo. Olha o perigo, né? E ele era muito legal, brincalhão, eu gostava muito dele. Ele cuidava muito bem de nós, principalmente de mim. Me protegia dos meus primos e do meu irmão, que era mais velho do que eu. Como eu disse, eu tinha 5 e meu irmão 7. Então ela tinha 5 anos e o irmão dela 7 anos. E era muito bom ficar com ele. No caso, com o tio, tá? Bom, ele vinha, deitava ali na cama comigo e quando eu acordava, ele brincava, fazia cócegas. Era muito divertido. E com o passar dos dias, ele começou a fazer uns carinhos diferentes. Com a mão na minha coxa, na minha... Eu vou falar bumbum, tá? Mas ela colocou... Tá bom? Então, com a mão na minha coxa, no bumbum. E depois na minha vagina. Tá bom? Eu acordava e ele começava a brincar. E fazer esses carinhos. Era meio estranho. Mas era meu tio e eu deixava. Também, né? 5 anos, né? Não entende, né, gente? Não tem a malícia que um rapaz de 15 anos, né, já tem. Culpa, você não tem nenhuma. Como era calor, minha mãe me deixava só de calcinha para dormir. Até que um dia eu acordei e ele tinha tirado minha calcinha. E estava com o pé, tá? Dele dentro de mim, sabe? Não totalmente, mas um pouquinho. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só falei, tio, tá doendo. E ele parou. Eu lembro que tinha um pouquinho de sangue. Eu fui no banheiro e ardeu um pouco para fazer xixi.
Eu falei para ele, então me deu um banho e passou uma pomada, acho que para assaduras. E aquele dia ficou assim, um pouco de ardor, sabe? Mas passou. Eu não contei para os meus pais. Passou uns 2, 3 dias e de novo. Eu acordei e ele estava penetrando em mim. Mas dessa vez, totalmente, sabe? Eu fiquei um pouco assustada, com um pouco de desconforto. E ele disse, tá doendo? E eu disse, sim, um pouco. Então ele tirou e lembro que tinha um líquido branco. Gente, com 5 anos a pessoa lembrar disso é surreal, assim. Vamos lá. Que tinha um líquido branco saindo da minha... Hoje eu sei o que era. Mas dessa vez não ficou aquele ardor, sabe? E eu, de novo, não sei porque não contei para os meus pais. Na verdade, eu nunca contei para ninguém. Bom, isso começou a ser diário, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nas primeiras vezes, eu sentia um pouco de dor. Mas depois de uma semana, não doeu mais. Meu irmão levantava e ia para a sala assistir TV. E nós ficávamos na cama e fazendo amor, tá? Como ele dizia. Eu acordava e ele dizia, vamos fazer amor? E eu tirava minha roupa, deixava ele fazer. E com o passar dos dias, eu comecei a gostar daquilo. Sentia prazer, parecia errado. Mas era bom, de certa forma. Era prazeroso. A forma como ele fazia, calmo, bem devagar. Ele era muito carinhoso, passando a mão no meu cabelo, no meu corpo, e me beijava no rosto e dizia que eu era linda, que eu era uma princesa do tio, e eu gostava da forma que ele me tratava. Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Eu entendo aqui que você fala que você gostava da forma porque de fato era feito com carinho, né? Porque é bem diferente a pessoa ser violada com violência, com socos, com murros, com ameaças. E a pessoa ser violada com carinho, principalmente uma criança de 5 anos, não vai entender, né? Que aquilo é errado, que aquilo é uma violação grotesca, né? Então eu entendo quando você coloca aqui que você até gostava daquilo, né? Mas é surreal quando a gente lê as histórias e a gente percebe que de fato pessoas próximas são as pessoas mais próximas, né? Mas vamos lá. Eu sentia falta dele durante o final de semana. Então, quando ele chegava na segunda, eu ficava muito feliz e queria os carinhos dele. Queria que ele fizesse amor comigo. Sabe, eu lembro que ele dizia, se você não quiser, fala que eu não faço. E de fato, mesmo algumas vezes eu disse que não queria fazer e ele não fazia nada. Também já tinha feito lá no começo, né? Já tinha feito o errado lá atrás, né? Mas ele só fazia sempre que eu deixava. E ele ficava fazendo por horas, tinha vezes. Gente, pega o Rivotril, até fiquei tonta. Fazendo por horas, tinha vezes. E de ser quase todo dia. E à tarde, nós ficávamos sozinhos, pois ele levava meu irmão para a escola e então chegávamos. E ele pedia para fazer, e então a gente fazia. Vou abaixar um pouco esse volume aqui. E então a gente fazia. E antes que meus pais chegassem, ele me dava banho, deixava tudo em ordem. Para meus pais não perceber nada. E o tempo foi passando e eu realmente gostava daquilo, sabe? Fiz 6 anos, fiz 7.
E a cada vez parece que ficou melhor. E isso foi até os meus 10 anos de idade, quando fomos embora para outra cidade e nunca mais o vi. Eu senti muita falta dele. Até que há um tempo atrás, eu o encontrei, ela encontrou com ele na casa dos pais dela. E conversamos. E quando ele foi embora, peguei uma carona com ele até a cidade. Meus pais moram num sítio. E então tive coragem de falar sobre esse assunto com ele. E então ele parou o carro, me pediu perdão pelo que tinha feito e perguntou se eu tinha raiva dele. E eu respondi que não tenho raiva do senhor, tio. E eu te perdoo sim. Falei que eu gosto do senhor e ele me abraçou e disse que se arrependeu muito do que fez. Afinal, eu era uma criança. Pois é, né? E o senhor, perdão, gente, eu só vou voltar aqui um pouquinho. Se arrependeu muito do que fez e que sentia muito. Então eu disse para ele, eu sei que o senhor não deveria ter feito o que fez. Afinal, eu era uma criança e o senhor um adolescente. Tinha que ter mais juízo. Mas eu também gostava daquilo. Então, vamos seguir em frente e sem traumas. Bom, eu vejo ele de vez em quando. E ninguém à nossa volta sabe do que aconteceu com nós. Eu nunca tive raiva nem mágoa dele. Pelo contrário, gosto muito dele. Espero que não me julguem mal por isso. Eu sei que o que aconteceu foi errado. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Bom, é isso. Desculpa se ficou longa a minha história. Ficou perfeita, Ana, tá? Perfeita que eu digo de tamanho, tá bom? Pra ninguém aí da internet achar o contrário. Eu contei essa história em outro canal e fui muito criticada, sabe? O que posso fazer se não sinto raiva nem mágoas? Não sou traumatizada. Vivo uma vida normal. Bom, é isso. Beijos. Gente, tem mais algumas coisas aqui, mas ela me mandou essa parte, né? E aí eu falei pra ela, que bom que você perdoou. Porque, gente, a partir do momento que a gente perdoa, a gente tá falando mais sobre nós do que sobre quem fez o mal pra nós, tá? No caso dela, ela perdoou, como ela falou, vamos seguir sem traumas, né? Não tem traumas. Então, assim, ele jamais deveria ter feito, né? Eu não posso vir aqui e falar, ele não se arrependeu. Não posso. Mas também, eu fico pensando, será que de fato ele se arrependeu? Ou ele só ficou com medo de você abrir a boca pra família agora, né? Não sabemos. Só quem sabe se arrependeu mesmo é ele, né? É dentro dele. Já você, eu entendo quando você fala que você gostava, porque não foi feito a violação ao seu corpo, não foi feito de forma agressiva, violenta, como eu havia dito anteriormente. Então eu consigo entender plenamente o que você disse. Também não a julgo por você ter perdoado, não. Como também não a julgaria se você não tivesse perdoado, tá? Perdoar é muito bom para quem perdoa. Porque quem perdoa evita doença. Quem perdoa, tem algumas pessoas que até comentam que, por exemplo, câncer de mama, muitos câncer de mama são porque as pessoas guardam mágoa. Então, gente, perdoa, sabe? Agora, se você estivesse me contando aqui na sua história que você convive com ele, eu até acharia um pouco estranho. Eu ia falar, nossa, essa parabéns, essa perdoa mesmo, hein? Essa aí, ó, porque eu, Fernanda, não conseguiria perdoar e conviver. Porque pra mim, o perdão é uma coisa, a convivência é outra. Como você relatou, de vez em quando vocês se veem, né? Acredito eu que aqui é casa de família, algo do tipo, e tá tudo bem, porque fazer o quê? Ninguém da família sabe, você não explanou isso,
você guardou pra si, você perdoou, seguiu sua vida. Ok. Agora, se você falasse, ele mora comigo, a gente se dá super, eu ia achar estranho. Mas só quem sabe é quem passa. Eu não posso nem julgar, porque só quem sabe é quem passa. E tem pessoas que têm uma capacidade de perdoar as outras incrível. Incrível. Tem pessoas que não perdoam de jeito nenhum e tem pessoas que têm uma capacidade enorme de perdoar. Eu sou aquela que eu consigo perdoar hoje em dia. Eu já fui muito dura de coração, mas hoje eu consigo perdoar, mas não conviver. Conviver já é outra história, né? Eu te perdoo porque eu preciso viver bem, porque eu não quero doença pra mim, entendeu? Limpo o meu coração, faço uma oração a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, igreja. Mas conviver já não dá, né? Mas eu entrei em contato com ela e falei um pouquinho com ela, né? Perguntei pra ela como que ela vive, né? Como que é hoje. Então vamos lá, ela colocou: eu estou bem, graças a Deus. Olha, como eu disse, não tenho traumas. Vivo uma vida normal, tenho um esposo e um filho. Estudei, trabalho em uma empresa grande e sou bem remunerada. Sabe, não somos ricos, mas vivemos bem. Sei que meu tio errou. Ele não deveria ter feito o que fez. Não mesmo. Mas ele disse que se arrependeu e eu acredito nele. Mas eu acredito nele. O que vai adiantar se eu sentir raiva dele? Só vai fazer mal pra mim. É exatamente o que eu acabei de falar. Ana, inteligentíssima, tá? Só vai fazer mal pra você mesmo. Não sei se porque ele nunca foi violento, agressivo comigo e sim muito carinhoso. Pode ser, tá? Pode ser que você tenha perdoado por esse fato. Por ele nunca ter te ameaçado, por ele ter sido carinhoso, apesar de ser um crime filho da mãe, entendeu? Apesar de ter sido um abuso, entendeu? Que isso não se faz. Mas eu entendi o que você tá dizendo aqui, né? E sim, muito carinhoso. Não me sinto uma vítima. Entre sofrer e viver, eu prefiro viver. Sei que muitas mulheres passaram por isso também e têm traumas, dificuldades em confiar em alguém. Eu entendo, porque não sei como foi, de que forma que aconteceu com essas outras mulheres, né? Sei que muitos casos são violentos, com ameaça. Isso é horrível. Eu só queria contar um pouco da minha vida, sabe? Bom, é isso. Muito obrigada e beijos. Ana, muito obrigada a você. Por quê? Histórias como a sua só dão mais alertas, né? Para quem ouve, para quem escuta ou para quem vê o vídeo. Só mais alertas, porque aqui era tio. Seus pais confiaram um tio para olhar vocês. E olha o que o tio fez, né? Seus pais não imaginaram, eu vou pegar deixar o tio de 15 aninhos, não vai fazer nada, só tem 15 anos. E olha o que fizeram, e olha o que ele fez, né? E seus pais até hoje não sabem, né? Você não leva trauma, amém por isso, que você tem uma vida estável, tem um casamento estável, tem seu filho, tudo, mas dentro de si, você tá muito bem, né? Eu não julgo você por ter perdoado, como eu já disse, como também não julgaria se você não tivesse perdoado, porque quem passou foi você, né? Foi você que passou por isso. Então, se você tem uma história para contar no canal, seja de violência, seja de superação, seja de do que for, conte a sua história para mim, traz aqui que eu conto aqui na rede, no canal, e vamos fazer esse canal crescer. Ana, muito obrigada por você mandar. Peço desculpas por ter demorado um pouquinho, que eu falei que o final de semana agora eu ia postar a sua história, não deu tempo, porque eu acabei fazendo algumas coisas aqui em casa, mas não consegui. Mas hoje já cheguei do serviço, já me aprontei e vim aqui para postar esse vídeo. Vou mandar um link para você. E é isso, gente. Muito obrigada. Para quem vê esse vídeo,
Vai espalhando aí, curte, comenta, compartilha e traz mais gente. Beijos. Beijo, 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 beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.